É com muito prazer que a 47ª edição do Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, os recebe para o início dos nossos seminários sobre políticas públicas para o audiovisual. Nesses 3 primeiros dias, né, nós temos uma ação com a Ancine, né, na divulgação do programa Brasil de Todas as Telas, onde teremos a oportunidade de passear entre os diversos programas, né? Teremos um dia de oficina, de consultoria específica, né, com produtores que queiram entrar para o mercado audiovisual, produtores iniciantes e aqueles que já estão no mercado também. Depois desses 3 dias de debates, teremos um sábado de homenagem ao Eduardo Coutinho, né, um cineasta muito querido que perdemos esse ano, e vamos trazer diversos cineastas do Brasil para discutir a obra e a importância da sua história. No domingo, né, nós teremos... no domingo. No sábado, nós teremos discussão sobre preservação audiovisual e sobre a mobilização para o 9º Congresso Brasileiro de Cinema. Segunda e terça, nós teremos os seminários setoriais. Né? Segunda-feira, iremos falar sobre cineclubes no Brasil e em Brasília e ações que a Secretaria de Cultura está desenvolvendo para a promoção dos cineclubes no DF. E, na terça-feira, um encontro com os colegiados setoriais, os representantes da Secretaria de Cultura e os membros das entidades de cinema de Brasília. Aqui presentes, a BCV, a BD, a Procine, nossos representantes aí no mercado. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, a Petrobras, ao BNDES, a Terracap, ao BRB, e especialmente a todas as secretarias do Distrito Federal envolvidas no Festival de Cinema, principalmente Cultura e Educação, como nosso secretário costuma dizer, as 2 asas do anjo. Bom, gostaria de chamar, para abrir esse ciclo de seminários, Manuel Rangel, diretor-presidente da Ancine, Hamilton Pereira, secretário de Estado da Cultura do DF, e Mário Borghinetti, secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura. Por favor. Secretário, você vai ser também o mediador do bate-papo. Por favor, secretário. O povo está desrespeitando a hierarquia aqui, viu, gente? E aí vocês vão se revezando nos microfones, conforme. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença e a participação aqui do Mário e do Manuel Rangel, presidente da Ancine, para a abertura desse diálogo que faz parte da tradição do Festival de Cinema e que, nessa 47ª edição, nós vivemos um momento absolutamente promissor, né, do ponto de vista da implantação de políticas públicas para o audiovisual. E eu sou da civilização da palavra, eu não sou da civilização da imagem, né? Aquele negócio. E agora estou dizendo, esses meninos de hoje em dia, o importante não é viver, é fotografar, né? Então, eu lembro sempre, eu parto, né, nessa reflexão que eu queria começar a oferecer aqui para vocês, antes de abrir a palavra para os companheiros, é que o audiovisual, no século XX, a partir do século XX, quando ele nasce, efetivamente, ele, num certo sentido, ele substitui o papel que antes era cumprido pela grande literatura.
A literatura, até o final do século XIX, e em alguns lugares entra pelo século XX adentro, como é o caso brasileiro, ela é definidora de identidades. Né? E nós, que passamos até pelo menos 1922, fazendo literatura de costas para o continente, olhando para a Europa, particularmente para a França, né? Só fomos poder cumprir esse papel, né, com a literatura a partir do movimento modernista que mergulha, né, Brasil adentro, digamos assim. Né? Então, o audiovisual, a partir do século XX, ele vai tomando o lugar da literatura na formulação, na construção, melhor dizendo, das identidades, né, culturais dos países, né, das nações, dos povos. Né? De modo que hoje há um debate que é fundamental para nós, como, por meio dessa poderosíssima linguagem, nós vamos abrir espaço para acolher a diversidade cultural brasileira, os diversos, os infinitos meios, né, de apresentarmos essas identidades para o país e para o mundo, né, por meio do audiovisual, né, sem discutir o tema da comunicação, por exemplo, mais particularmente, sem discutir o tema do monopólio da comunicação. Por que janelas nós vamos exibir a produção do audiovisual brasileiro? Esse negócio aqui não para. Falando em comunicação, né? A comunicação chegando. Agora vocês não serão mais incomodados. Bem, então... Não, tá bom. Resolvi aqui. Então, por que janelas nós vamos exibir essa diversidade cultural? Porque no Brasil nós estamos vivendo uma espécie de esquizofrenia, eu diria assim, que é todos nós, isso aqui você vai da indústria cultural mais estabelecida ao mais alternativo dos criadores, dos produtores, todos nós somos a favor da diversidade cultural. No entanto, as medidas práticas vão todas no sentido da homogeneização. Ou seja, nós negamos na prática aquilo que o nosso discurso apresenta. Então, esse, por exemplo, é um dos problemas que nós temos que enfrentar. Bem, mas dito isso, eu queria, em nome do governo do Distrito Federal, agradecer ao Mário e ao Manuel, já por nos trazerem aqui a sua leitura, a sua intervenção sobre, né, essa temática que é tão importante, né, para nós, e penso que o festival que sempre se distinguiu por esse desejo, né, e essa realização de debater, não apenas fazer a mostra de cinema, mas debater como fazer o cinema, quais são os grandes dilemas, quais são os desafios que essa expressão enfrenta com a importância cada vez mais relevante que ela adquire no cenário cultural do país. Então, eu queria, para a gente organizar aqui nossa conversa, Manuel, se você estiver de acordo, eu passo para o Mário, aí depois eu passo para você, e depois eu vou dar umas notícias muito breves a respeito do que a gente está fazendo aqui no DF. Tudo bem? Estamos de acordo, Mário? Então, com a palavra, Mário, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, primeiro eu queria parabenizar, para falar a verdade, o secretário Hamilton e ao governo do Distrito Federal pela realização dessa 47ª edição do Festival de Brasília, um festival que, enfim, soube ser pioneiro ao longo desses 47 anos, porque além de oferecer, né, um ambiente de valorização às obras autorais, ao cinema de maior contundência autoral, também soube oferecer, ao longo desses anos, espaço, ambiente para as discussões mais importantes da política audiovisual nacional. Enfim, este é um festival
que certamente se posiciona na constelação de eventos audiovisuais do país como da maior importância. Então, meus parabéns aí ao governo do Distrito Federal pela mais essa realização. Bom, entrando mais diretamente no tema da nossa conversa aqui, e eu chamo de conversa porque eu me preparei mais para uma conversa do que propriamente para uma apresentação mais formal. Eu penso que o secretário Hamilton acerta muito quando ele destaca esta, não diria função, mas esse papel que o audiovisual representa na sociedade, nas sociedades modernas, no tempo de hoje, como uma arena, como o ambiente onde se disputam e se negociam as identidades nacionais, a possibilidade de afirmação das nações enquanto entidades próprias, constituídas, e etc. Né? Eu acho que aí é exatamente essa dupla dimensão do audiovisual, né? Ele, enquanto expressão simbólica de um povo, de afirmação dos seus valores, de afirmação da sua identidade, ao mesmo tempo, ele se traduz numa cadeia produtiva e numa atividade econômica de grande porte, não é? Que faz mover grandes grupos econômicos transnacionais que disputam um mercado absolutamente globalizado. Então, quando a gente se depara, né, com o momento da formulação, não é, no momento do desenho de políticas públicas, a gente tem que ter em conta essa dupla natureza do audiovisual, não é, e o contexto onde essa atividade se insere. Hoje, no país, eu penso que só um olhar muito enviesado não reconhece que nós estamos vivendo um momento absolutamente auspicioso no mercado audiovisual. Eu penso que nós hoje estamos discutindo, não é, o audiovisual brasileiro num cenário onde estamos, como diriam, num momento nunca antes vivido na história deste país, de taxas de ocupação do nosso mercado. Me refiro tanto ao mercado de salas de cinema, ao circuito exibidor cinematográfico, quanto aos ecrãs, não é, da televisão, dos serviços de acesso condicionado, etc. E tal. Quer dizer, estamos num momento onde o conteúdo nacional e os agentes econômicos do setor audiovisual brasileiro estão numa posição de maior protagonismo e de movimento de crescimento. Nós estamos falando de uma atividade que tem a sua base institucional estabelecida. Nós temos hoje, já não é de hoje, mas temos um funcionamento que vem se amadurecendo desse triângulo que organiza a atividade audiovisual do país, da governança da atividade audiovisual do país, em pleno funcionamento. Me refiro ao Conselho Superior de Cinema, me refiro à vigorosa Agência Nacional de Cinema e me refiro à Secretaria do Audiovisual, braço do Ministério da Cultura, que é dedicado a essa matéria. Nós vivemos, nesse momento auspicioso, com um avanço na regulação dos nossos mercados nunca antes conhecido na história deste país. Face mais visível e de efeito mais imediato do que estamos falando aqui é a Lei 12.485, né, que disciplina todo um conjunto de relações no âmbito
dos serviços de acesso condicionado, que tem provocado uma verdadeira revolução em todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual, do cinema de longa-metragem à produção de animação. Nós falamos de uma atividade que tem, hoje, um poderoso sistema de financiamento, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, com recursos nunca antes arrecadados nessa dimensão na história desse país, e que está aí alavancando e, num certo sentido, dando um choque de amadurecimento no sistema de produção de conteúdos no Brasil, até ontem, basicamente financiado por instrumentos de renúncia fiscal, que, eu diria, sem medo de errar, que aprisionavam as relações de produção e distribuição de conteúdos no contexto da relação de patrocínios, que, se é uma relação que teve um sistema que teve uma importância, e tem ainda uma importância, um lugar especial no financiamento da atividade, por outro lado também inibiu, não é? Para dizer, no mínimo, inibiu o amadurecimento das relações negociais e de fortalecimento deste mercado, porque coloca todo o relacionamento de produção e distribuição no campo do mecenato, no campo de patrocínios, portanto, que não dinamizam as relações, os modelos de negócio que possam efetivamente estruturar mercados. Então, isso também a gente está vivendo. Então, veja bem, discutir o audiovisual hoje no Brasil é discutir uma atividade que vem... Né? Manuel Rangel escreveu um artigo que reuniu informações muito interessantes na Folha de São Paulo essa semana. Quem não leu, procure ler. Que aponta crescimentos na casa dos 10%, é isso, Manuel? 9,5%, 9,3%. Isso é taxa chinesa há quase uma década que nós estamos nesse impulso. Então, é importante dizer o seguinte, contrariando aquela suposta sabedoria popular de que time que está ganhando não se mexe, no nosso caso, eu acho que o time está ganhando e a gente não pode se acomodar. Então, a questão aí, eu acho, é perceber que é exatamente nessa crise de crescimento, neste ganho de escala, nesse ganho de volume que a atividade audiovisual conheceu nesses últimos anos, é também colher os benefícios desse crescimento na medida em que ele ilumina algumas fragilidades no nosso sistema. Isso é muito importante para os gestores, né? Me refiro aqui, estamos aqui representando, eu e Manuel, toda uma estrutura, né? todo um edifício institucional, administrativo da atividade. Essa iluminação das fragilidades vale ouro para nós, porque é exatamente aquilo que nos evita a acomodação, não é? E que nos ilumina caminhos aí, entendeu? Alguns desses caminhos eu já posso relatar aqui, do ponto de vista da Secretaria do Audiovisual, e já para passar a bola para o Manuel. É preciso, neste conjunto de aprimoramentos do nosso exercício de formulação e execução de políticas públicas, que tenhamos assim, uma preocupação muito forte em evitar uma quase natural concentração que vem com este crescimento. O crescimento da atividade não pode resultar, e temos que estar vigilantes, muito vigilantes a isso, a uma maior centralização, não é, dos polos, das praças, dos ambientes
de maior protagonismo na área audiovisual. Então, me refiro basicamente ao seguinte: crescimento tem de estar acompanhado, e estamos tratando disso, e posso falar isso com tranquilidade, até porque estamos desenvolvendo uma série de parcerias que eu penso que o Manuel vai ter chance de relatar, tanto a SAV quanto a Ancine, no campo da regionalização. Essa diversidade cultural tão valiosa para nós, ela só é passível de ser não uma commodity, mas efetivamente um produto circulante, para dizer assim, na medida em que a gente invista cada vez mais na vitaminização, na dinamização das cadeias produtivas regionais. Isto é um diagnóstico claro, né, Manuel, do que nós temos percebido. E a regionalização aqui, entendida no seu duplo aspecto, né? A regionalização como descentralização de investimentos, né? Descentralização de recursos para a produção, mas, diante da assimetria desses polos regionais, a assimetria que existe no nosso próprio mercado, no nosso próprio território, essa descentralização de investimentos na produção tem de estar necessariamente acompanhada de programas de capacitação, acompanhadas de programas que implantem meios e infraestruturas ligadas à área audiovisual, também de maneira descentralizada. Isso é o que estamos perseguindo, é um dos pontos onde a parceria e a complementariedade das ações SAV e Ancine tem buscado boa parte da sua pauta. Então, este, certamente, é um tema fundamental. Outro tema fundamental é exatamente esse que eu acabei de me referir em passant, né? Nós temos uma necessária complementariedade de ações entre a Secretaria do Audiovisual e a Agência Nacional de Cinema, né? Porque tratamos das mesmas coisas sob perspectivas diferentes, né? O audiovisual, como disse no início, ele tem essa múltipla natureza, onde temos agentes econômicos, temos também os atores sociais. Onde temos desenvolvimento de mercados, temos desenvolvimento da cidadania. Enfim, são faces distintas do mesmo ente, e é aí que a gente tem que estar procurando a complementariedade de ações da SAV com a Ancine. Bom, eu vou passar a bola aqui, deixaria basicamente esses dois pontinhos como essenciais, quer dizer, curva positiva, momento positivo, aprimoramento de mecanismos, amadurecimento do Fundo Setorial do Audiovisual, iluminação de políticas de regionalização, complementariedades entre SAV e Ancine. Para mim, eu acho que essa é uma chave que pode fazer valer o poderoso instrumento que nos foi oferecido pela Ancine, coordenando os trabalhos do Conselho Superior de Cinema, que é o Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual Brasileiro. Esta é uma atividade que tem planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante para nós. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Então, eu passo para o Manuel Rangel para a gente prosseguir aqui com o nosso diálogo em torno da temática, né, do audiovisual. Manuel. Bom, antes de mais nada, agradeço ao Hamilton o convite para estar aqui. Quero agradecer também o Leopoldo Nunes, que foi meu colega de diretoria da Ancine e que foi a pessoa também que me procurou em nome da secretaria e da organização do festival para ajudar a construir a participação da Ancine aqui nos debates desse seminário. Mário é meu companheiro na gestão da política de audiovisual e juntos a gente construiu vários desses bons momentos da política pública de cinema e de audiovisual ao longo dos últimos 12 anos. E, ao longo do último ano, como secretário do Audiovisual, temos conduzido juntos as questões que dizem respeito ao desenvolvimento do setor. Para nós,
antes de entrar aqui no que eu vou, as contribuições que eu queria dar a esse debate, apenas destacar que consideramos muito importante a iniciativa da Secretaria de Cultura, da organização do festival com esse seminário. Nós teremos vários dirigentes da Ancine aqui no dia de hoje, no dia de amanhã, oferecendo um conjunto de informações. Faz parte de um esforço sistemático nosso de compartilhar com os agentes do setor, os produtores, os distribuidores, os exibidores, os diretores, os talentos, o conjunto das questões do cotidiano da operação da política pública, acreditando que, com isso, nós estamos ajudando também o conjunto do setor a estar melhor preparado para aproveitar as oportunidades que estão postas diante de nós. Então, vocês terão contato aqui nos dias de hoje e amanhã com uma série de dirigentes da agência, e é o pessoal que toca o cotidiano da operação, uma equipe muito valorosa que a Agência Nacional do Cinema construiu ao longo dos seus 13 anos de existência, e que eu quero dizer a vocês que é um dos pilares da política nacional de cinema e de audiovisual em curso no país. Nós construímos pela primeira vez na história desse país uma carreira de Estado dedicada ao cinema e ao audiovisual, e isso, as pessoas que vivem hoje, certamente, tendem a subestimar e a não ter o alcance do significado disso, mas significa que, pela primeira vez, no seio do Estado brasileiro, um conjunto de profissionais foram mobilizados para cuidar dos interesses do país em torno do cinema e do audiovisual. Isso terá efeito duradouro sobre a história do país. A política de cinema e audiovisual da França é uma política que já dura 60 anos. É a política de maior êxito no mundo na viabilização dos cinemas nacionais. Nós, procurando não repetir os mesmos erros e procurando encontrar os caminhos próprios de uma civilização tropical, nos inspiramos no desafio que a França se coloca, no sentido de buscar construir nós o nosso caminho. É parte desse caminho a existência da Ancine, é parte desse caminho a existência dessa carreira de Estado dedicada à política nacional de cinema e de audiovisual, e isso irá marcar o desenvolvimento do nosso setor ao longo das próximas gerações. Eu diria que nós, ao longo desses 12 anos, tivemos uma transformação profunda do setor audiovisual. Nós vivemos um dos melhores momentos desse setor na história do Brasil. Nós tínhamos, em 2002, no país, aproximadamente 1.600 salas de cinema. Nós temos, hoje, 2.800 salas de cinema. Nós, portanto, expandimos o mercado exibidor de 2002 para cá em 1.200 salas de cinema. E caminhamos nos expandindo. Nós vamos chegar em 2016 a 3.500 salas de cinema no Brasil. Isso é fruto do empreendimento dos exibidores, deles apostarem, é fruto do planejamento que o Estado brasileiro colocou a serviço desses exibidores, é fruto da mudança da economia brasileira, da elevação da renda dos brasileiros, da incorporação de 40 milhões de brasileiros à classe C, e é fruto de uma política pública que criou as condições para que isso acontecesse, com desoneração fiscal, com juros subsidiados pelos bancos públicos, para viabilizar a expansão do parque exibidor brasileiro. Nós tínhamos, em 2002, 8% de participação de mercado para o filme brasileiro. Quem diz que a história do Brasil é de uma participação média de mercado de 15%, mente. Nós vivemos de 1991 a 2002, o máximo da curva de participação de mercado foi 8% em 2002. Nós atravessamos a década dos anos 2000 girando ao redor de 10%. Nós chegamos, em 2013, a 18,6%. Mas é 18,6% sobre 150 milhões de espectadores. E os 8% de 2002 era 8% sobre 90 milhões de espectadores. Façam vocês as contas. Isso significa que nós tivemos, em 2013, 27 milhões de brasileiros assistindo filmes brasileiros. Enquanto nós tínhamos, em 2002, aproximadamente 8 milhões, 7.800, alguma coisa assim, 7.400, 7 milhões e 400 mil brasileiros assistindo filmes brasileiros. Nós tínhamos, em 2002, 3 milhões e 500 mil assinantes de TV paga no Brasil.
Nós temos hoje 19 milhões, 100 mil assinantes de televisão paga no Brasil. Nós tínhamos, em 2003, foram licenciadas para exibição na televisão paga brasileira 192 filmes e obras seriadas brasileiras de televisão. 192. Em 2013, foram 3.205 filmes e obras seriadas de televisão. Eu menciono esses dados e eles são chatos, e eles são uma ladainha, não é isso? Mas é para dizer, expressar em números, fatos concretos, o que é o bom momento do setor audiovisual brasileiro. Nós tivemos lançados em salas de cinema, em 2002, 29 filmes brasileiros. 29 filmes brasileiros. Em 2013 foram lançados 129 filmes brasileiros de longa-metragem. Nós produzimos de 2002 a 2013 858 filmes de longa-metragem brasileiros que estrearam nas salas de cinema. Com isso, o que eu quero dizer é que o pior cego é aquele que não quer ver. E que quem tiver olhos para ver, constata o que foi a transformação no setor audiovisual brasileiro ao longo dos últimos 12 anos, 13 anos. Isso é fruto do empreendimento, dos produtores, dos diretores, dos nossos artistas, dos nossos talentos, dos exibidores, dos distribuidores, dos programadores de televisão. Isso é fruto das transformações do país, elevação da renda, incorporação de mais brasileiros ao mercado de consumo. Mas isso é fruto também de uma política pública vigorosa de desenvolvimento do setor audiovisual, que acreditou que é preciso desenvolver o Brasil, que é preciso dar ao Brasil aquele futuro tão anunciado ao longo de décadas e décadas. O Brasil não é o país do futuro, que é preciso construir o futuro. E o futuro é aqui, e é agora. Porque isso se tornou a máxima dos últimos anos. O futuro é aqui e agora. E no setor audiovisual brasileiro, o futuro é aqui e agora. E ao dizer tudo isso, quero dizer que nesta construção que fizemos ao longo desses anos, porque fizemos, fomos todos nós, a principal inflexão nessa política pública é o acreditar que isso é relevante para o Brasil, relevante para a sociedade brasileira. Isso aqui não é política assistencialista a diretor de cinema e a produtor de cinema. Desculpe se eu decepciono alguém. Isso aqui não é política para atender produtor de cinema. Porque um país não pode ter uma política para atender um setor de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, ou 20 mil pessoas que seja. Um país de 200 milhões de habitantes. Isso aqui é política para o país, para uma sociedade de 200 milhões de brasileiros, em que se vê a relevância do trabalho destas 20 mil pessoas envolvidas na produção. São mais, são 200 mil os trabalhadores na economia do audiovisual, em geral, não só o cinema. Cerca de 200 mil. Mas vejam vocês, não faz sentido, num país de 200 milhões de habitantes, ter política para 200 mil pessoas. Essas 200 mil pessoas são veículo de uma política pública que interessa a 200 milhões. E esta mudança de foco, quero dizer a vocês, é uma mudança de foco dos últimos 13 anos. Não era assim a política de cinema e de audiovisual, ou a falta de política de cinema e de audiovisual, de um período anterior que nós vivemos no Brasil, desde o fim da Embrafilme, da Fundação do Cinema Brasileiro e do Concine. O Brasil já viveu seus ciclos de destruição de política pública. Portanto, esta inflexão, ela é muito relevante. Ela traz consigo uma outra mudança que eu também gostaria de anotar. Antes, a política existente, ela tinha um único beneficiário: diretores e produtores de cinema. A política hoje tem um beneficiário que é a sociedade brasileira. 200 milhões de habitantes. É isso que ela almeja atingir, ainda que ela não atinja. Porque nós não temos ilusões. Nós sabemos que ela não atinge 200 milhões de brasileiros. Mas a ambição é atingir 200 milhões de brasileiros.
ela tinha esse único beneficiário. Hoje, o beneficiário é a sociedade brasileira, são esses 200 milhões de habitantes, e os veículos para tanto, ou seja, aqueles setores da economia do audiovisual com os quais nós nos relacionamos para chegar a atingir, não são mais apenas os diretores e os produtores de cinema. São os diretores e os produtores de cinema, são os diretores e os produtores de televisão, são os distribuidores de cinema brasileiros, são as programadoras brasileiras de televisão, são as televisões abertas e as televisões privadas, abertas, privadas e públicas, é a televisão pública, são os exibidores. E se vocês forem procurar, vocês verão um conjunto de ações na Agência Nacional do Cinema, do Fundo Setorial do Audiovisual, da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, do Ministério da Cultura, cujo agente diretamente interessado pertence a cada um desses segmentos que eu mencionei aqui, mas cujo foco central não são eles, são os que estão na outra ponta, os brasileiros que receberão os frutos dessa política. Isso marca uma inflexão. E, obviamente, gera descontentes. Porque também no Brasil há uma certa tradição, talvez não seja só no Brasil, talvez seja do gênero humano, né? Da coisa do não basta estar bom para você. Tem que estar ruim para o outro. É. As pessoas ficam mais felizes quando está ruim para o outro e ele está um pouquinho melhor, do que quando está muito bom para ele, mas para o outro está melhor ainda. Porque aí ele está em desvantagem. Mas se tiver bonzinho para ele e para o outro tiver ruim, para ele está ótimo, porque ele está muito melhor. Esse é um raciocínio do tamanho de uma formiga. E é um raciocínio profundamente egoísta, elitista, que diz que não tem interesse pelo que pensam as pessoas e pelo que lida com a maioria e com a construção dos processos. Mas esse tipo de pensamento está aí. E não tem vergonha de se apresentar, ainda que se apresente com alguma sofisticação quando se apresenta. Mas quando você vai ver, no final das contas, o problema é esse, o que está lá no final. Essa política pública, ela também se apresenta com clareza, com franqueza, transparentemente. Como disse aqui o Mário, nós construímos um plano de diretrizes e metas para o setor audiovisual brasileiro. Meus amigos, pesquisem os livros, pesquisem os arquivos e procurem qual foi a vez que o Estado brasileiro fez público um programa de diretrizes, de metas, um plano que seja, um plano de voo qualquer para o setor audiovisual brasileiro. Eu digo a vocês, vocês não encontrarão, porque isso não existiu. Existiam políticas públicas, existiram ações que geraram frutos. Mas não existiu, além das ações, um plano de voo que lhe indica o ponto em que estamos e para onde nós estamos caminhando. E quais são os desafios para onde caminhar. E que diz com clareza o que se pensa, dizendo, você discorda? Vem debater e vem mostrar por que não é esse o caminho e qual é o caminho que você põe no lugar. Mas o mais importante é que esse plano foi aprovado por 18 representantes do setor audiovisual, de todas as áreas do setor audiovisual, no Conselho Superior do Cinema, por unanimidade. Porque nós, na gestão da política pública de cinema e de audiovisual, também aprendemos a entender que é preciso compor, mediar, construir, somar, porque a gente ganha mais somando do que dividindo. Porque a gente ganha mais apostando no crescimento e na divisão dos benefícios do crescimento do que apostando em represar as possibilidades que temos. E é por isso que foi possível construir um plano de diretrizes e metas por consenso. É verdade que as pessoas olham para aquilo e dizem, pô, mas é muito texto, eu tenho que ler tudo isso mesmo. E é verdade que as pessoas acham que papel é só papel. Mas eu digo a vocês, não há nada que a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual faça hoje, ou melhor, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que a Política Nacional do Cinema e do Audiovisual execute, que não esteja
anotado naquele plano de diretrizes e metas do setor audiovisual brasileiro. Está tudo lá. Todos os caminhos estão lá. Todas as questões estão lá. Inclusive aquelas que nós estamos muito longe de ter a energia, a força para alcançá-las. Há quem diga que isso é o anti-marketing, porque você vai ser cobrado por tudo aquilo que você não alcança. Eu digo, é assim que você mobiliza vontades. Ou você diz para onde vai e tenta trazer as pessoas juntas para caminhar, ou você não caminha. Caminhar só, tampouco é bom, porque não resolve as questões que estão para ser resolvidas. Portanto, esse plano é o nosso plano de voo e para onde nós estamos caminhando. E queria dizer a vocês que esses desafios se materializam num conjunto de medidas. Se materializam em ações regulatórias e em ações de desenvolvimento. Nós construímos, junto com essa política, e junto com as ações que materializam essa política, nós construímos um ambiente regulatório e legal que ampara toda a ambição desse plano, que ampara toda esta política nacional de cinema e de audiovisual. Me refiro a quê? Me refiro à medida provisória 2228, que criou a Ancine, que revitalizou a Condecine, que reinstituiu um órgão gestor da política de audiovisual no seio do Estado brasileiro, que criou a carreira de Estado que eu aqui mencionei. Me refiro à Lei 10.871, que deu outro conceito para essa carreira de Estado, o conceito de especialistas em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual, dando a completude deste processo. Me refiro à Lei 11.437, que criou o Fundo Setorial do Audiovisual, o artigo 3º-A, prorrogou o artigo 1º, criou o artigo 1º-A, renovou os FUNCINES, dotando o setor audiovisual brasileiro do mais completo arranjo de financiamento público. A política pública. Este não é um problema mais no setor audiovisual brasileiro. Nós temos um rol de instrumentos completo, eficiente, diversificado para lidar com os desafios da política pública. Me refiro à Lei 12.485, construída no decorrer de 5 anos de batalha, negociação, pressão, luta, mas construído atingindo 90% de consenso no Congresso Nacional, o que não é pouco, prevalecendo o interesse público e viabilizando o Brasil nos canais de televisão por assinatura, Brasil na televisão, fazendo escoar a produção de décadas de conteúdo brasileiro na televisão brasileira. Repito, 110 canais veiculando no horário nobre produção independente de conteúdo brasileiro. O Brasil nunca viveu esta experiência. Me refiro à Lei 12.599, que criou o cinema perto de você, a desoneração fiscal para a expansão do parque exibidor, e um lado que a gente ignora completamente, reestruturou a defesa do mercado publicitário brasileiro, porque o mercado publicitário brasileiro é ativo dos brasileiros, é ativo do Brasil e é relevante para a indústria audiovisual. Portanto, essas ferramentas estão lá. E além dessas ferramentas e do conjunto das ações que a gente empreende, o governo federal lançou o programa Brasil de Todas as Telas. Com o Brasil de Todas as Telas, nós estamos investindo 1,2 bilhões de reais no setor audiovisual no decorrer deste ano e do próximo ano. Repito, 1,2 bilhões de reais. Já negociados, já pactuados com o Tesouro Nacional, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda, autorizados pessoalmente pela Presidenta da República. Para investimento em 4 eixos. Produção de filmes e séries de televisão, 700 milhões de reais investidos em produção, para produzir mais de 300 filmes, mais de 450 obras seriadas, 2.000 horas de conteúdo de produção independente. O eixo de desenvolvimento de roteiros e formatos, com investimento de 90 milhões de reais, para realizar 450 roteiros e formatos novos. Digo a vocês que nós hoje temos, e teremos daqui a pouco,
o mais completo levantamento da capacidade criativa da indústria audiovisual brasileira jamais feito. Pela quantidade de projetos que se inscreveram nas convocatórias do Fundo Setorial, nas várias modalidades delas, para desenvolvimento de roteiros e formatos. Está todo mundo lá, em algum daqueles caminhos. Tudo que está nas gavetas está lá. Tudo que está em pensamento está lá. Tudo que está em processo de vir a acontecer, de alguma maneira, passou por lá, a não ser que já esteja em estado avançado de produção. Que tem como terceiro eixo o Pronatec Audiovisual para capacitar mão de obra técnica para alimentar essa indústria, que já vive uma situação de escassez em São Paulo e Rio, e que, por estar em escassez em São Paulo e Rio, está drenando capacidade das outras regiões do país. Porque é o que acontece quando há escassez no principal centro produtor. E nós precisamos fixar. Portanto, o Pronatec Audiovisual vai acontecer em 12 capitais do Brasil. E o quarto eixo, que é a expansão do parque exibidor, a digitalização do parque exibidor, que já tem 50% do parque digitalizado, graças à política pública, à desoneração fiscal e à linha de investimento para a digitalização, e que permitirá que nós cheguemos a 2015 com o parque exibidor digitalizado, sem perder salas de cinema por conta da digitalização. Esse programa é ferramenta para aplicar o PDM. É ferramenta para fazer do Brasil um grande centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais. Nós temos muitos desafios e vários desafios. Essas ações que eu mencionei e esse investimento que eu mencionei tentam resolvê-las, tentam lidar com elas. Por exemplo, esses investimentos carregam consigo editais de política audiovisual, de produção audiovisual, em 19 estados do Brasil. Eram 18, agora são 19. Porque nós incluímos o Amazonas, recentemente. E 19 capitais do Brasil. Hamilton, aqueles números que a gente anunciou junto, aqui, que antes eram de 18 estados e 19 capitais, agora são 19 estados e 19 capitais. Significa que 24 unidades da federação, pela primeira vez na história do Brasil, terão editais de produção de cinema e televisão. Produzindo desde curta-metragem, quando o lugar, o território, não tem capacidade instalada para produzir longa e obras seriadas, porque sim, nós estamos apoiando produção de curta-metragem em algumas regiões do país, em alguns estados do país, mesmo sendo a Agência Nacional do Cinema com o foco no mercado e o curta não sendo exatamente um conteúdo vocacionado para o mercado, embora a lei da TV paga também tenha mudado isso, está se produzindo, até pilotos de série, obra seriada, longa-metragem, documentário e ficção. Portanto, investindo em descentralizar. Não é investindo em esvaziar Rio e São Paulo, porque isso é bobagem. É investir em alavancar todos os outros polos de produção audiovisual. E o Distrito Federal respondeu de maneira valente, dizendo: eu quero ir ao máximo do investimento que o Fundo Setorial pode fazer. E o Distrito Federal teve o maior aporte do Fundo Setorial do Audiovisual, o que não é nenhum favor, é apenas retribuição à decisão valente de investir um volume de recursos nisso que possa alavancar esse polo de produção importante do país. O maior investimento está sendo feito aqui, no Distrito Federal. E essas ações dizem respeito a um conjunto de outras questões. Ela procura estimular a distribuidora brasileira, estimular o exibidor brasileiro, fortalecer as programadoras de canal de 12 horas, fortalecer as programadoras de canal de 3 horas, empoderar produtor independente, porque os produtores independentes estão empoderados e defendidos numa série de regras regulatórias construídas por nós, que, pasmem, a maior crítica que se recebe a essas regras regulatórias que restringem negociações ruins de direitos para os produtores independentes, as maiores críticas vêm dos próprios produtores independentes, que dizem: me deixe à vontade para eu entregar meus direitos todos. Claro que não falam desse jeito, né? Só dizem que querem liberdade negocial. Na verdade, estão atendendo à pressão de um programador, de um distribuidor, ao invés de aproveitar o anteparo da agência para dizer: escuta, o regulador me impôs, não posso negociar isso com você. Acate a regra. Porque a gente reconhece que aqui tem um desnivelamento de força nesse embate.
Nós, porque sabíamos que as pessoas não liam os resultados do Fundo Setorial do Audiovisual, desculpe a franqueza, e não viam a diversidade de produção que o Fundo Setorial investe desde o primeiro dia, Mário, nós, SAVE e Ancine, decidimos botar em marcha, por exemplo, um edital específico para obras de alta relevância cultural e artística, que deve resultar em cerca de 10 longas-metragens, escolhidos por uma comissão, por um comitê de seleção de alto nível, que deve ser entregue o resultado até o final de novembro. Decidimos reforçar para que a SAVE lance um novo edital de BO, que está lançando proximamente. Decidimos reforçar para que a SAVE lance um edital de documentário de longa-metragem. Isso apenas para dar visibilidade a algo que o Fundo sempre fez, desde 2008. Porque vocês, e eu preciso dizer a vocês, porque as pessoas mentem quando falam por aí, quando escrevem, porque no Brasil se tem esse hábito de não ler as coisas, né? A gente ouve os outros dizer, mas não lê nada. Não lê nada. Pra vocês terem uma ideia, de 2008 a 2012, ou melhor, até agora, 2014, o Fundo Setorial do Audiovisual investiu em 239 projetos. 239 projetos de obras audiovisuais. Esses 239 projetos de obras audiovisuais correspondem a 149 produtoras diferentes. 149 produtoras diferentes. 215 diretores de cinema e televisão diferentes. 36 distribuidoras envolvidas. E o dado não me disse aqui quantas programadoras, quantas televisões. Está faltando esse dado. Eu preciso desse dado também. Não há concentração nesse ambiente. Não há concentração. Há o tamanho de cada um. Os que são médios fazendo esforço de se tornar grandes, os que são pequenos fazendo o esforço de se tornar médios, os que são grandes fazendo o esforço de continuar grande. Isso é ruim para o setor audiovisual brasileiro? Ou isso deve ser valorizado como diversidade, pluralidade, oportunidade de caminhos múltiplos para o desenvolvimento da nossa economia? Eu já fui muito longe, mas eu penso que é tempo de prestar contas. É tempo de prestar contas. Coisa que eu tenho procurado fazer. Ontem mesmo publiquei um artigo na Folha para prestar contas à sociedade brasileira de como temos aplicado os recursos que a sociedade brasileira colocou à disposição do setor audiovisual. Porque também é preciso dizer que, embora os recursos que alimentem o Fundo Setorial do Audiovisual sejam recursos recolhidos em atividades econômicas do próprio setor audiovisual, é preciso dizer que quem paga sou eu, cada um de vocês, cada um dos 200 milhões de brasileiros. Não existe geração espontânea de dinheiro, meus amigos. Dinheiro, mesmo quando recolhido dentro de uma atividade econômica específica, significa que essa atividade econômica específica recolheu de brasileiros e brasileiras que utilizam esses serviços. E eu digo isso porque é preciso ver que a visão corporativa não pode se sobrepor à visão de Brasil. Sobretudo quando a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, e eu diria o Judiciário, amadurecem para compreender a relevância desta atividade. Porque, pasmem vocês, a verdade é que esta atividade e esta política vai se tornando algo que pertence ao conjunto dos poderes da República. Não fosse assim, não haveria as 4 leis que eu mencionei aqui, todas elas aprovadas e negociadas no Congresso Nacional com os parâmetros que tiveram. Não fosse assim, nós não teríamos tido tantas vitórias no Judiciário sobre as mais diversas questões que diz respeito à regulação e ao fomento desse setor. Não fosse assim, o Poder Executivo, a Presidência da República, não teria oferecido tantos meios para que as coisas pudessem ter chegado aonde chegou. E, mais uma vez, eu digo, isso é fruto do talento dos profissionais, dos empreendedores desse setor, dos artistas, dos técnicos, que fizeram e deram e dão o seu melhor para que essa indústria aconteça. Desculpa, eu me empolguei, me estendi mais do que devia, mas agradeço a oportunidade de render contas a vocês mais uma vez
e dizer algumas coisas que o sujeito precisa dizer, porque vai ficando entalado de tanto ouvir mentira por aí. Muito obrigado, Manuel. Bem, gente, eu vou fazer uma intervenção brevíssima, porque eu penso que essa oportunidade que o festival abre aqui de dialogar, né, com o Mário e com o Manuel Rangel deve ser bem aproveitada, né? Eu continuo aqui, pelo menos até dezembro, quando termina esse mandato, né? Como todo mundo sabe, a disputa na democracia é dura. Então, vamos tocando o nosso projeto para esse mandato. Eu queria resumir nesse campo alguns pontos que foram conquistas, e conquistas da sociedade, mas eu sempre faço questão de sublinhar isso. As conquistas da sociedade dos últimos 4 anos são conquistas da sociedade, só que aconteceram nos últimos 4 anos e não antes. Então, é bom que a gente não perca isso de vista, né? Bem, eu, enfim, quero agradecer, Manuel, tem um ditado mineiro, eu não sou mineiro, mas gosto muito desse ditado, que a gente, nos últimos anos, está ficando rouco de tanto ouvir, né? Então, há poucos dias, a presidente da República estava sendo entrevistada por um jornal diário no Rio, e no debate, era uma sabatina, ela foi interrompida por um dos jornalistas, disse assim: não, a senhora precisa falar menos um pouquinho. Aí ela respondeu assim: como assim menos? Quem é que é a sabatinada aqui? Sou eu ou são vocês? Porque, a rigor, não são os poderes públicos que estão falando muito, não, é o contrário. É o ponto de que nós assistimos, e até tem gente que acha natural que um entrevistador fale 40% do tempo, né, e a entrevistada, quer dizer, peça licença, para dizer: posso responder a questão que você me levanta? Bem, mas eu queria recuperar rapidamente aqui nessa intervenção. Em primeiro lugar, aqui no Distrito Federal, como eu prometi fazer isso, eu queria dizer-lhes: o nosso primeiro objetivo foi a reconstrução das políticas públicas, porque elas passaram por um processo de erosão ao longo de 12 anos. Então, nós não encontramos nem os instrumentos, nem os projetos em curso. Os instrumentos que nós havíamos, ainda nos anos 90, junto com a sociedade, construído, eles foram pulverizados, né, por uma experiência que eu quero fazer esse registro aqui também, que talvez tenha sido a mais radical experiência de gestão neoliberal que o Brasil viveu, quando o sentido público do Estado desaparece e o governo passa a ser apenas um consórcio de empresas. Então, é quando ocorre essa antropofagia, digamos assim, o mercado devora o Estado e reduz a lógica do funcionamento da esfera pública aos seus critérios. Então, o que nós encontramos em Brasília foi isso, e por isso a crise de 2010. É porque, quer dizer, o consórcio de empresas esgotou o seu projeto e, no final, abriu-se uma guerra econômica, uma guerra civil entre as partes desse consórcio, e essa crise levou a capital da República ao colapso. Praticamente, nós corríamos, naquele momento, o risco de não haver eleições. Havia sido proposta a intervenção federal na capital da República. Essa experiência de caráter neoliberal, ela foi, como eu disse, radicalizada aqui. Qual é o resultado disso, objetivamente?
as políticas públicas de cultura passaram pela mesma erosão que as demais políticas públicas. E, com isso, nós chegamos, em 2011, para produzir o que eu chamaria de reconstrução dessas políticas, que passa, em primeiro lugar, pela recuperação, Manuel, dos espaços físicos. Né? Os espaços físicos, porque eles estavam em estado de demolição. No que diz respeito, especificamente, à área do audiovisual, o Polo de Cinema, num estado de abandono, e o Cine Brasília, num estado de abandono. Ontem, acho que ou todos vocês, ou a maior parte de vocês, estavam lá na sala do Cine Brasília, nós estávamos concluindo, digamos assim, a entrega da recuperação daquele espaço com os novos equipamentos que compõem o conjunto da reforma e da restauração que foi feita. Então, esse capítulo, não é, da recuperação dos espaços físicos está em curso. O Polo de Cinema nós conseguimos apenas recuperar o estúdio para tornar possível locação, não é? E passo para o seguinte, que é o capítulo dos investimentos. Nós recuperamos a capacidade de investimento do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, em que o audiovisual sempre contou com uma porcentagem considerável, né, dos investimentos na área de fomento, né, algo em torno de mais de 15%, né, do total investido vai, né, para o audiovisual, e isso tem já como resultado, eu diria, uma presença forte, né, de produção, de novas. Né? Nós temos agora, o Festival de Cinema está me dando uma enorme alegria, porque entre os 12 curtas selecionados, nós temos Brasília, e entre os 6 longas selecionados, nós temos Brasília. Isso numa soma de 612 trabalhos inscritos. Isso tem um significado. Evidentemente, nós não podemos, o Estado não pode substituir o talento do artista, mas ao Estado cabe a viabilização para que esse talento se expresse. É o que nós estamos buscando fazer. Há um outro aspecto que também me parece importante. Nós conseguimos, digamos, deter a curva, digamos, descendente. Isso não é a opinião do secretário de Cultura. Eu ouvi isso dos realizadores, dos cineastas, dos produtores do audiovisual nas reuniões que fizemos para a preparação do Festival de 2011, a edição 44, que o Festival de Cinema de Brasília estava numa curva descendente. Eu penso que nós invertemos essa curva. Penso que as edições seguintes nós fomos dando passos no sentido de recuperar o prestígio, o peso, o significado que o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro sempre teve, ou quase sempre teve, no conjunto dos festivais do país. Esse aspecto é indispensável. Há um outro desafio, que eu faço questão de reafirmar isso aqui, na reconstrução das políticas públicas, nós tratamos, não sem dificuldade, de reestabelecer os laços entre a política pública de cultura e as políticas educacionais. Porque essa cidade, ela passa, eu penso que de maneira concentrada, um pouco aquilo que ocorre no Brasil, que é confundir cultura com entretenimento, reduzir a dimensão da política pública de cultura à dimensão do entretenimento no mínimo, temerário, digamos assim, porque você não produz processos, você produz o efêmero. E nós não estamos cuidando bem desse laço entre cultura e educação. Desde que o Ministério da Cultura se constitui, né, e vai ser dirigido por uma das figuras mais expressivas que a cultura brasileira produziu ao longo do século, Celso Furtado, né, que a gente parece que se operou um divórcio que só muito recentemente, né, nós começamos a
equacionar de uma maneira mais madura. Nós poderíamos dizer que a educação é o braço que organiza a cultura, porque nenhuma educação é neutra. Você educa a partir de valores culturais, sejam eles os seus valores culturais, aqueles que você traz consigo da sua tradição e das inovações que constrói, ou você se servirá de valores que te chegam. Se hoje a gente tem essa imensa capacidade de receber informação, ela vem com os valores de quem as emite, quem são os grandes produtores de conteúdos no mundo. Não precisamos de fazer muito esforço para... E com que mecanismos, né, se produz isso, né, se opera isso, se faz chegar isso aos últimos limites, né, da face da Terra. Enfim, quer dizer, nós temos a obrigação de enfrentar esse desafio. E aqui no Distrito Federal, essa edição especialmente, nós buscamos estreitar os laços com a Secretaria de Educação, de maneira que a gente possa reestimular o cineclubismo, a gente retomar com vigor o festivalzinho para formar público, para chamar as pessoas, a criançada, a juventude, para passar aquilo que o Brasil produz no audiovisual. Enfim, isso é um registro também que me parece muito oportuno fazer aqui nesse momento. E eu queria chamar a atenção para esse aspecto, Manuel, que quer dizer, essa dupla dimensão do audiovisual, de espaço criativo e indústria, que são inseparáveis, né, nos remete a um permanente desafio que também só recentemente a gente está começando a compreender melhor. Porque, como eu vou relatar para vocês num espaço bastante breve, em 2 frases, eu participei da equipe de transição em 2003, 2002, 2003, e eu conversei com uma pessoa a quem eu admiro muito, né, o ministro Francisco Verfort, que era então ministro da Cultura, e com o secretário executivo José Álvaro Moisés. Eles estavam colocando à disposição as informações do Ministério e nós que estávamos chegando, eu estava acompanhado do companheiro Márcio Meira, antropólogo, ex-secretário de Cultura de Belém e hoje servidor, né, do MEC. E eu fiz uma pergunta bastante objetiva para o Verfort. Falei, Verfort, quantos e quais são os convênios entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação? Ele parou um pouco, olhou para o Zé Álvaro e disse, o Zé Álvaro disse assim, um convênio entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. É um assombro isso. O que significa isso? Significa que, na verdade, não havia um vínculo institucional, né, que mediasse a ação dos ministérios que tratam, a rigor, da produção e da reprodução de valores. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um enorme desafio para articular as políticas públicas de cultura com as políticas públicas de educação. E essa construção é muito mais lenta do que poderíamos imaginar. Ou seja, eu lembro a frase de Nabucco, não basta abolir a escravidão, é preciso destruir a obra da escravidão. Então, o que ocorreu com a ruptura entre essa dimensão, né, a dimensão das políticas públicas de cultura e do Ministério da Educação, vai causar ainda um enorme prejuízo para a sociedade brasileira no futuro próximo. Espero que seja sempre apenas no futuro próximo, né, mas temo que não. Né. Bem, e concluiria chamando a atenção aqui também, né, fazendo esse registro que é muito importante para nós no Distrito Federal,
que é essa articulação entre a Secretaria de Cultura, o MINC e a Ancine, no que diz respeito a esse investimento, particularmente o do Programa Brasil de Todas as Telas, que é para nós fundamental, porque potencializa a nossa capacidade de investimento exclusivamente com os recursos do Fundo de Apoio à Cultura e permitirá, sem dúvida, que a gente possa, com isso, abrir espaço para que esses talentos que vivem aqui, que aqui produzem, que aqui trabalham, possam se apresentar ao conjunto da produção audiovisual do país. Então, eu vou ser econômico, concluo por aqui, lembrando também que, na linha do que dizia o Manuel lembrou que os franceses, há 60 anos, tocam uma política de afirmação do cinema francês, né? E eu quero lembrar que, nos anos 30, Roosevelt já fazia do investimento em Hollywood uma política de Estado, que, embora não leve esse nome, né, mas sempre foi tratada como uma política de Estado, como uma política de disputa ideológica da sociedade, no caso deles, império que estava se afirmando, uma política de hegemonização. Então, nós não podemos perder isso de perspectiva e nutrirmos ilusões de que o laissez-faire que não existe, que a liberdade de mercado que não existe, vai fazer isso em nome de política de Estado. Era isso que eu queria dizer aqui, como uma contribuição, só com essas notícias apenas do que estamos fazendo aqui, e queria abrir a palavra, enfim, para aqueles que estiverem interessados aqui, para os nossos... Muito obrigado. Tem alguém que possa pegar o microfone aqui, Miguel, por favor, para as pessoas se... Pode levantar rápido. Já vem para cá, pega o microfone aqui. Ok. Eu queria só já chamar a atenção aqui do auditório, que nós estamos com um horário, porque ambos, né, estão com compromissos no aeroporto, para a gente ser bem objetivo, porque o Manuel sai 4h20, é isso? Né? E 4h30 o Mário. Por favor, Pedro. Bom, gente, primeiro eu queria pedir desculpa por ser tão apressado também, e quando franqueou a palavra eu já tenho me manifestado, mas eu vou tentar ser breve, vou me levantar, porque eu trabalho hoje, não tenho muito tempo que eu não trabalho assim como patrão, porque eu sempre tive medo de alguém me dissesse que eu fosse puxa-saco, eu tenho medo de alguém que me fala isso, mas eu tenho que falar duas coisas aqui que, para mim, realmente são muito importantes. Primeiro, é a aprovação e a regulamentação da Lei 12.485. Eu fui para a ABD Nacional, como o Manuel foi, como o Leopoldo, tanta gente foi, em 2010 para frente, para acompanhar o PL 29, que ela saiu da Câmara, na Câmara PL 29. Fui em todas as reuniões que teve na Câmara para tratar do PL 29, eu fui. Depois fui, quando ela virou PLC 116, que foi para o Senado, eu fui para o Senado, acompanhei todas as reuniões, em todas as comissões onde passou o PLC 116, até ser aprovado e virar a Lei 12.485. O Manuel estava em todas as reuniões também, me lembro disso. Muita gente, o Brasil inteiro veio para o Congresso, porque o que colocou de pensado nessa lei, porque era uma lei, depois foi colocando aquele monte de coisa para aprovar, era muito grande. Então, é preciso fazer esse reconhecimento, porque antes da lei, nunca teve uma política, de fato, no Brasil, que regulamentasse o cabaré como a Lei 12, porque era um cabaré. Todo mundo chegava e fazia o que queria, da maneira que queria, pagava quanto queria, comia o que queria, bebia o que queria. E não tinha nada que organizasse esse setor de diversão, né? Pois bem, a outra coisa que eu quero justificar é porque é preciso, de fato, a gente reconhecer o papel que o Manuel Rangel teve na Ancine. O que eu estava me referindo a ser puxa-saco é isso. Mas é preciso dizer, de fato, porque
o que a Ancine fez nesses anos foi o que fez a diferença, o que faz a diferença hoje no país, no setor audiovisual. E queria dizer dessas duas coisas. A outra coisa, secretário, Manuel e Mário Bognetti, é que eu também fiquei muito tempo em associações do cinema, deixei tudo, porque eu estou me dedicando junto com a classe, com todo mundo organizado, criar Brasília Filme, que começou como DF Cine, e depois as pessoas mesmo mudaram o nome para se chamar Brasília Filme, porque a Lei 12485 criou a demanda, nós temos deficiência de mão de obra, o Pronatec está aí, e não é pecado ganhar dinheiro com cinema, assim como você também não precisa ser jogado ao inferno se fizer um filme autoral, um filme para festival. O setor precisa ser organizado não só artisticamente, mas precisa ser organizado também economicamente. Então, a Brasília Filme está chegando, nós temos tido alguma resistência aqui e acolá, mas a classe e o setor do segmento audiovisual do DF está unido, nós vamos até o final, e nós precisamos do apoio do senhor secretário Hamilton, do Manuel Rangel e do Mário Bognetti também. É isso que eu queria pedir para vocês, apoio para a gente criar a Brasília Filme, para organizar esse setor no DF e no Centro-Oeste. Obrigado. Obrigado, Pedro. Por favor, o microfone aqui à frente. Aqui. Tá bom. Eu gostaria só de passar... Não, vou passar a fala para você também, depois gostaria de encerrar, porque, enfim, né, os nossos convidados têm horário e a gente precisa passar para a próxima mesa. Conto com a compreensão de todos. Obrigada. Obrigado, Ali. Obrigado, secretário Hamilton. Obrigado, Manuel Rangel, Mário Borghetti, secretário de Audiovisual do Ministério. Bem, o Pedro Lacerda falou algo que eu ia tocar, não vou reiterar esse assunto. Mas o que me preocupa, pensando aqui como presidente da ABCV-DF, associação ligada à BD Nacional, é quanto à questão da regionalização. A regionalização é um empenho nacional do governo federal e também das secretarias de cultura dos seus estados em trazer. No entanto, o mercado age de uma outra maneira. O mercado entende que, se a coisa está indo para lá, nós vamos para lá também. E existe essa preocupação que aconteceu em outros segmentos da economia, em outros momentos, de que o centro, São Paulo e Rio, vende a cooptar, né, as empresas ou se instalando exatamente em outras regiões. Não é evitar isso, mas é criar uma condição de que haja parceria, que encontre exatamente um caminho do meio, porque a experiência, o know-how, a capacidade empreendedora de algumas regiões e em outras também é benéfica. Mas não é solapar de uma só vez aquele pequeno produtor, aquele médio, aquele que está se sustentando, porque uma vez o caminho esteja se direcionando para a regionalização, possa acontecer esse arrombamento, vamos dizer assim, de um mercado local diante das estruturas, né, concentradas no eixo Rio-São Paulo. Como evitar isso sem que haja um problema de perder também essa parceria? Porque, de certa forma, eu digo isso, porque já estamos criando essa condição de parceria com as empresas de São Paulo e do Rio, né, e também de outros estados, de Pernambuco, da Bahia, porque, havendo um trabalho comum, cooperativo, de coproduções e também de codistribuições, né, possa acontecer um trabalho mais atrativo para nós no mercado, né. Obrigado. Mais uma inscrição, gente, porque eu estou sendo realista, estou medindo o tempo aqui para a gente obedecer os horários do coisa. Por favor. Mais alguma questão? E aí a gente passa para o Manuel e para o Mário Bognetti para as considerações. Por favor. Boa tarde, meu nome é Mirela. Eu achei muito pertinente a colocação que o senhor Hamilton fez em relação ao divórcio de cultura com educação no país. Muito recentemente, a gente desenvolveu um projeto na área audiovisual, porque o projeto é baseado todo na produção de vídeo colaborativo com crianças do país inteiro. E a sensação que eu tenho é que a gente fica no limbo, porque a cultura não reconhece o projeto como audiovisual
e a educação não reconhece o projeto como educação. Porque, quando chega na cultura, eles falam assim, não, esse projeto é totalmente educação. E chega lá na educação, o pessoal fala assim, isso aqui é totalmente audiovisual, é totalmente cultural. E esse divórcio é realmente constrangedor para os filhos que ficam a ver navios, literalmente. Porque a gente vai atrás de recurso para poder fazer, a gente tem já um histórico enorme, com produtos prontos, e ninguém é reconhecido. Né? Não fazemos cinema, fazemos audiovisual colaborativo. Então, realmente, esse divórcio é muito doloroso e tem um impacto gigantesco. Eu acho extremamente pertinente. A gente já viu que isso esse pensamento precisa ser discutido, realmente, essa reaproximação, porque a gente está perdendo muita coisa bacana por aí, pelo país afora, por causa disso. Tem muita gente no limbo, literalmente no limbo. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, é uma pergunta bem objetiva. Eu acho que um dos grandes méritos dessa política de governo tem sido a descentralização. E isso tem nos atingido, né, já com esse FAC desse ano, que está sendo beneficiado pela descentralização, nessa parceria fantástica do FAC com a Ancine. E outro projeto que eu acho fantástico, que foi criado pela Ancine, é o dos núcleos criativos. Eu acho que realmente aí está um impulso muito grande para que a cinematografia tenha uma sustentabilidade. Eu acho que é um projeto muito vivo. Então, eu queria saber quando que sai o resultado, se sai para esse ano, e se haverá um próximo edital sendo lançado de núcleos criativos, que eu acho que é uma coisa importante para se preparar para isso. E também, Manuel, uma questão muito objetiva sobre essa questão da liberação dos recursos do Fundo Setorial, que, embora tenha mudado o operador financeiro, o setor ainda está ressentido na velocidade dos desembolsos. Eu queria que você comentasse sobre isso. Obrigado. Manuel. Bom, Renato, a velocidade dos desembolsos tem aumentado. Então, não sei qual é o caso do teu projeto. Sugiro que você entre em contato direto com a Superintendência de Desenvolvimento Econômico para ver qual é a situação do teu projeto. O que acontece é que precisa cumprir as condições, precisa chegar aos 80% de captação, de levantamento dos recursos, para que possa ser liberado o recurso pelo BRDE, que é a condição estabelecida pelo fundo desde lá atrás, porque a ideia não é simplesmente colocar dinheiro para fazer capital de giro das empresas, é para que os filmes sejam feitos e fiquem prontos o quanto antes. Então, tem melhorado muito o ritmo de liberação dos recursos, e, na medida em que se cumprem as condições, os recursos têm sido liberados. Não tem havido problemas desse tipo quando se cumprem as condições, que estão fixadas desde o edital. Então, sugiro que você faça contato direto com a Superintendência de Desenvolvimento Econômico para ver a situação do teu projeto. Com relação aos núcleos criativos, nós devemos estar anunciando o resultado dessa linha agora até o final de outubro. E, provavelmente, antes ainda, anunciamos os resultados. Nós estamos em estágio avançado de decisão dos laboratórios e dos núcleos criativos. E, em dezembro, nós estamos abrindo uma nova leva, uma nova convocatória para núcleos criativos, para laboratórios e para edital de desenvolvimento, com um investimento do mesmo montante que nós estamos investindo nas convocatórias que estão abertas esse ano. Com relação às políticas de regionalização, eu mencionei os editais em parceria com estados e com as capitais, mas deixei de mencionar um outro fator muito importante. Todas as convocatórias, repito, todas as convocatórias têm um condicionante de atendimento de 30% para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 10% para as regiões Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Portanto, não é apenas a parceria com os estados e com as capitais, é também o investimento de todas as outras linhas que têm indutores. Indutores, tem reserva de espaço de decisão, tem estímulo para que programador e distribuidor venha buscar projetos nessas regiões, dando a eles a possibilidade de mobilizar mais recurso do fundo quando eles tomam projetos dessas regiões para trabalhar junto. Com relação à questão aqui da vinda de produtores do Rio e de São Paulo, você mesmo já respondeu a tua pergunta. Ou seja,
é estabelecer os caminhos de parceria. E os editais que foram feitos com os estados construíram também aí seus mecanismos de preservação. Eu acho que o olhar deve ser o olhar que você já manifestou. Portanto, não é propriamente uma pergunta, ou é uma pergunta e uma resposta para uma questão. Não, estou elogiando. Você já ofereceu a resposta. E acho que o raciocínio que você fez é o raciocínio mais correto, um raciocínio equilibrado, que vê o que pode ganhar em expertise com a vinda destas empresas se somar, mas que também reflete sobre a necessidade de que as produtoras locais, que estão há anos produzindo localmente, tenham a sua oportunidade nessa ambiência. Com relação à questão da Brasília Filmes, estive aqui naquele seminário de vocês, disse a vocês o que penso e reafirmo. Estou à disposição para ajudar na construção. Acho que seria uma grande vitória se Brasília caminhasse para isso, Hamilton. Seria o primeiro estado do país, ou a primeira agência de desenvolvimento do setor audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo. Não é exatamente a primeira, porque a Fundacine, no Rio Grande do Sul, durante um tempo, cumpriu esse papel, mas nesse momento está debilitada. Acho que seria muito relevante uma iniciativa dessa natureza. Contem com a Ancine para trabalhar nesse processo e ajudar vocês nessa caminhada. Queria dizer que, na política de audiovisual, nós cuidamos, nestes 12 anos, para que as diversas dimensões da cultura fossem observadas. Nós trabalhamos com a dimensão simbólica, com a dimensão cidadã e com a dimensão da economia. Nós, ao contrário do que alguns dizem, não pusemos o foco apenas na disputa do mercado. Nós pusemos o foco na disputa do mercado e continuamos apostando também na produção de renovação de linguagem, de inovação estética. E, gente, a prova da verdade são os fatos. Basta ver a lista de filmes produzidos no Brasil. Basta ver a lista dos filmes apoiados pelo Fundo Setorial do Audiovisual. A não ser que venham a me convencer que os filmes do Cláudio Assis, do Lírio Ferreira, do Paulo Caldas, do Beto Brant, do Ricardo Elias, do meu amigo Renato Barbieri, do Márcio Cury, do André Klotzel, e de mais uma legião de outros realizadores, não são o que são. Filmes que buscam a produção cultural, a renovação estética, a invenção de linguagem, e que também buscam se comunicar com a sociedade brasileira. Porque, afinal de contas, são filmes, mobilizam milhões de reais. Não podem ser feitos para uma pessoa, para duas pessoas, para a família ou para os amigos. São feitos para falar com as pessoas, não é isso? E falam com as pessoas. Portanto, esse caminho, esse esforço tem sido feito, e o critério é esse. Basta olhar a lista de filmes apoiados pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Está lá, para quem quiser ver. Agora, às vezes, se repete tanto a mesma coisa, que as pessoas começam a acreditar no que as outras disseram, e não naquilo que os fatos mostram. Porque, no fundo, o problema é outro. O problema é que, às vezes, um diretor não consegue, um produtor não consegue, esse ano não consegue, no outro não consegue. Gente, vai sempre ter mais gente que não consegue do que gente que consegue. Porque os recursos são escassos. É do processo. Por fim, uma questão que eu gostaria de mencionar, en passant, é isso, agradecer as palavras do Pedro. Queria dizer que eu sou apenas a face de um processo e de um processo de transformação. Essa é uma política pública que já tem 12 anos, ela foi feita a muitas mãos, muitos gestores estiveram profundamente comprometidos com isso, Orlando Senna, Leopoldo Nunes, Mário Diamante, Mário Borghinetti, Paulo Alcoforado, Maurício Irata, Rosana Alcântara, Nilson Rodrigues, Roberto Lima, Sérgio Saleitão, e estou cometendo injustiças. Gustavo Dal, e estou cometendo injustiças por pessoas que deixei de citar. Algumas pessoas fizeram toda a diferença nesse processo, e faço aqui a minha homenagem. Eu já havia mencionado que uma das razões pelas quais eu estava aqui era o convite que o Leopoldo havia me feito, mas faço aqui também, agora na presença dele, rendo a homenagem a ele e a Orlando Senna, que foram pioneiros nesse processo quando assumiram a Secretaria do Audiovisual e me trouxeram para essa aventura maravilhosa que foi poder contribuir com o meu país em coisas que acredito desde criança, na construção desse país e na construção de uma política na área profissional em que escolhi. E, para ser justo, é preciso dizer
que esta é uma política construída a muitas mãos, também de um conjunto de quadros que se somaram nesse processo. Aqui hoje, por exemplo, nós temos alguns quadros da Agência Nacional do Cinema. Temos a Rúbia, assessora de comunicação, a Carla, da assessoria parlamentar, o André, do Escritório de Brasília, o Felipe Maia, superintendente, o Felipe Voga, superintendente de fomento da Agência Nacional do Cinema, a Débora Peters, que esteve com a gente na assessoria da diretoria e que hoje está aqui na chefia do escritório do Distrito Federal. Todos quadros que se somam nesse processo de construção da política pública, além do conjunto dos servidores da Agência Nacional do Cinema e do trabalho desse setor que ajudou a construir o caminho que nós construímos. Eu vou pedir desculpas, Hamilton, e vou sair apressado para pegar o voo, porque eu estou indo para São Paulo continuar a jornada. Obrigado. Obrigado, Alain. Manuel, boa viagem, tá bom? Na batalha, por favor. Mário Bonetti, para fazer as considerações. Bom, senhores, eu não vou sair correndo com o Manuel para não fazer uma desfeita ao dono da casa, porque eu também estou no horário. Mas, enfim, faço minhas todas as palavras ditas pelo Manuel e aquelas que ele, por um acaso, deixou de dizer, também faço minhas, né, do ponto de vista, sobretudo, de render as homenagens a esse grande coletivo, né, que se somou aí nesses últimos 12 anos, construindo o que foi possível construir. Eu ainda consigo, já com uma certa idade, mas ainda consigo me lembrar quem eu era como produtor de cinema, quem eu era como cidadão antes de 2003 e tudo que aconteceu na minha vida que me faz circunstancialmente estar aqui representando a Secretaria do Audiovisual, substituindo um companheiro que é o Leopoldo Nunes, enfim, todo esse rio caudaloso no qual todos nós navegamos para construir, enfim, aquilo que conseguimos construir no setor audiovisual brasileiro. Apenas para complementar a informação que o Manuel citou aqui com relação à questão da regionalização, duas informaçõezinhas básicas. Primeiro, na busca de uma identidade que posicione a Secretaria do Audiovisual no contexto da atividade audiovisual pós-Fundo Setorial do Audiovisual e Lei 12.485, o grande vetor de complementariedade das políticas da Secretaria com as políticas gerenciadas pela Agência Nacional de Cinema é exatamente a questão da regionalização. E aqui a regionalização, o que se busca na Secretaria do Audiovisual, do ponto de vista sistêmico, é enxergar a regionalização como um vetor vertical das ações da SAV. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Ela está no fomento à produção na medida em que a gente tenta induzir, não é, arranjos produtivos com editais diretamente dirigidos, não é, às diversas regiões do país. Esse ano é um ano superatípico, né? Está sendo um ano superatípico por conta deste calendário ensandecido. Eu me lembro que, quando eu assumi a Secretaria do Audiovisual no final do ano passado, eu dizia que este ano, 2014, me parecia um curta-metragem com 3 breaks, porque começava, parava por causa do Carnaval, retomava, parava por causa da Copa, retomava, parava por causa da eleição, e agora a gente chega porque acabou o período de execução orçamentária. Então, isto é um delírio do ponto de vista da gestão pública, do planejamento de execução de políticas públicas. Isso realmente é um grande complicador. Mas, talvez, aquilo que foi mais possível fazer foi estabelecer, primeiro, o entendimento dessa complementariedade com a Agência Nacional do Cinema, enxergando essa complementariedade em áreas de atuação, como também uma participação das áreas de atuação específicas da Secretaria do Audiovisual no Fundo Setorial do Audiovisual. Isto parece um sofisma, mas ele quer dizer muita coisa. Dentre elas, não é, a possibilidade de acionar linhas
ditas não reembolsáveis do Fundo Setorial do Audiovisual, que possam ser, portanto, carreadas e investidas para todo um conjunto necessário, não é, de programas que não necessariamente dialoguem com o fomento à produção para mercado, etc., etc. Com isso, nós devemos, e por conta desse calendário ensandecido, só vai ser possível destravar, por exemplo, um grande conjunto de editais regionais, um investimento em torno de 70 milhões, que está no âmbito do Programa Brasil de Todas as Telas, no mês de dezembro. Na primeira semana de dezembro, a gente deve estar lançando uma vasta bateria de editais regionais em três tipologias de conteúdo. Estamos falando de documentários, estamos falando de obras de ficção e estamos falando de animação, nos três casos, obra seriada e obra não seriada. E o que é importante é que nós vamos buscar, com o formato desses editais de regionalização, o resgate do verdadeiro papel que acreditamos ter no campo público de televisão. Então, novamente, existe um valor dentro dessa construção que foi feita nesses anos, que é o resgate do campo público de televisão, que ele tem que ser concluído. Isto é uma batalha em curso. Isso é uma batalha, diria o saudoso Samora Machel, meu caro Hamilton, que é uma luta popular prolongada. A criação da EBC foi um momento muito importante. O nosso papel dentro da televisão, Leopoldo, foi um momento fundamental para construir alguma coisa que está na alma desse sistema e que precisa ser resgatada. Esse edital de regionalização dialoga com esta alma, convocando novamente a malha do campo público de televisão como plataforma de regionalização de editais, não só na estruturação da relação com os produtores, mas, sobretudo, como gargalos de distribuição, formação de circuitos, etc., etc. Então, esse será o exemplo mais visível da política de regionalização a ser fundada este ano, e o que é importante, não é o famoso voo de galinha, né? São editais que nascem já numa previsão de terem edições anualmente revisitadas. Isso é uma coisa. Outra coisa efetivamente, os programas de capacitação. Tem toda uma área de formação que nós estamos investindo e que vem, como eu disse no início da minha fala aqui, conjugada à descentralização de investimentos na produção. E aqui nós vamos, particularmente nesse momento, dar uma inflexão especial a essa programação de capacitação, porque, correndo o risco de utilizar palavras equivocadas, mas eu penso que eu vou me fazer entender, neste momento, o que nós estamos focando nesse conjunto de ações que serão feitas até o final do ano, portanto, nas ações de capacitação, não é nem tanto a formação, entre aspas, do ser humano. Não é formação técnica, não é formação de roteiristas, de diretores, não é aí. O que nós vamos capacitar são projetos. O que nós estamos tentando fazer é montar. São 116 oficinas de formatação de projetos que a gente vai lançar em paralelo ao lançamento dos editais, de modo que, é o que eu disse no início da minha fala, a dar mais subsídios para que essas cadeias produtivas regionais possam acionar as linhas de financiamento da agência, dos editais das TVs públicas, etc., com uma chance maior, né, de ter uma produção qualificada, de ter uma participação com mais protagonismos nesses editais que também são nacionais. Então, nós vamos dar um sem número de oficinas em cada estado da federação, não é? Exatamente para poder qualificar essas demandas. O projeto chegar nesses editais já com uma maturação maior, com um assessoramento maior para que o qualifique. A outra ponta desse processo de regionalização é exatamente aqueles processos
que dialogam com a formação de plateia. Né? Também estamos, não interessa aqui ficar fazendo nenhum relatório, né, um inventário das nossas dificuldades, mas o fato é que estamos tentando retomar, né, o processo de digitalização de salas com os núcleos de produção digital de um lado e o Cine Mais Cultura de outro. Nós estamos falando de um circuito de difusão que hoje já alcança aí um contingente de 1.500 pontos. Isso não é nada desprezível. Praticamente ele dobra o dimensionamento do circuito comercial. A ideia aqui é dar mais substância, mais infraestrutura e qualificar o modelo de negócio, de funcionamento desses pontos, promovendo a sua digitalização, né, criando mecanismos de alimentação desse circuito, no relançamento desse fantástico projeto criado pelo camarada ali, que é a Programadora Brasil, que agora volta em edição revista e atualizada, quiçá, não é? Chegando até, de um lado, oferecendo, por um lado, essa experiência de fruição coletiva que a programadora propõe nos pontos de difusão, mas também abrindo para a questão do vídeo sob demanda. Eu acho que também temos aí o nosso Netflix, via Programadora Brasil, que também está sendo pensado. Tudo isso dentro de um grande programa de digitalização, não é, que está sendo desenvolvido na parceria do Ministério da Cultura com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que também tem, na regionalização, um dos seus focos. Estamos relançando o antigo sistema das salas, das redes de salas digitais nas universidades brasileiras. Estamos achando aí que até o final do ano teremos aí um contingente de pelo menos 30 salas que vão estar, portanto, funcionando, né, a partir da digitalização desses pontos, numa articulação com outras 40 salas do Mercosul, que é o programa da RECAM Audiovisual, enfim. Não é? Existe um conjunto diverso de ações cujo valor central é a questão da regionalização. Eu acho que é um bom caminho que estamos seguindo. Certamente, grande parte das ações que foram possíveis ser executadas esse ano, elas criam, não é, raízes a serem perseguidas nas próximas gestões. Né? Eu, particularmente, creio que os gestores que nos sucederão no Ministério da Cultura e na Secretaria do Audiovisual têm hoje um arsenal, um leque de políticas e programas absolutamente importantes e qualificados de atuação, né? E eu penso que isso é talvez a coisa mais importante, Hamilton, que o que a gente conseguiu fazer ao longo desses 12 anos, como relatou muito entusiasmadamente o Manuel, é o seguinte: nós transformamos a política do audiovisual em política de Estado. Não é? Ou seja, isso tem que conhecer um enraizamento tão profundo, não é, que deve superar os governantes de turno, né, os gestores de plantão. E eu acho que a gente está muito próximo desse enraizamento e desse quase não retorno. Muito obrigado. Desculpem, eu tenho realmente que me mandar. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Eu queria, para concluir, agradecer, enfim, a presença de cada uma e cada um aqui e dizer-lhes que, para nós, né, o Festival de Cinema poder abrir espaço para essa troca de informações é extremamente relevante para o próprio festival, né, responder objetivamente à questão proposta, né, pelo Lacerda. A Secretaria de Cultura quer continuar participando do debate para definir qual é o recorte, né, desse instrumento, né, que é o Brasília Cine, para que a gente possa conferir à política pública de cultura um instrumento novo, para que a gente tenha a possibilidade de aprofundar o caminho trilhado até aqui com a recuperação do FAC,
né, com a introdução e agora entrando em operação a Lei de Incentivo à Cultura, e com, digamos, as reformas administrativas que fizemos ao longo dos 4 anos na Secretaria de Cultura. Digo, sem pretensão, saímos do garimpo. Agora vamos ter uma Secretaria de Cultura, mas a gente precisa qualificar isso ainda. Não pode ser apenas a Secretaria do Entretenimento. É preciso que ela vá além disso, que ela se converta e se estabeleça como uma Secretaria de Cultura na capital da 6ª economia do mundo. Obrigado.